Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o Dia Internacional do Estudante. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre autismo, Meu Mundo Azul. E você aí de casa, você sabe o que é autismo? Convive com alguém que tem esse transtorno? Afinal, autismo é uma doença ou é uma condição neurodiversa? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas de hoje é a Érica Rocha, presidente do projeto social Autistas Angelina Luz. Boa noite, Érica. Muito obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Boa noite pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite para falarmos sobre o autismo, que é tão necessário, né? A gente levar informação e conscientização para a sociedade. Muito obrigada. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a Érica vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Érica, há pessoas que reconhecem o autismo como doença e há quem reconheça como uma condição neurodiversa. Afinal, o que é o transtorno do espectro autista? Então, o transtorno do espectro autista é uma condição, não é uma doença, gente. Se fosse uma doença, existiria um medicamento onde essa pessoa ia fazer uso desse medicamento, faria um tratamento, estaria curada, tá? É uma condição neurológica, né? Onde compromete ali a interação social, principalmente a interação social, tá? Eles são associados a padrões repetitivos, restritivos, dificuldades da comunicação. Isso não é doença. A gente sempre diz isso para a sociedade, que a pessoa com autismo, ela nasce, cresce e morre com autismo. E Érica, claro que sim, né? Ainda existe o preconceito com pessoas portadoras, né, de transtornos. Existe realmente esse preconceito? Muito. Muito, né? Muito. Nós lidamos com preconceito, com discriminação diariamente. E isso ainda existe, infelizmente, pela falta de informação que é levado para a sociedade. É muito necessário uma conscientização para que as pessoas saibam o que é o transtorno do espectro autista e, através de informação e conscientização, possa respeitar esse indivíduo, respeitar essa pessoa, saber que antes do diagnóstico e do CID desse ser humano, dessa pessoa, ela é um ser humano. Um ser humano para ser respeitado, acolhido e amado. Com certeza. E, Érica, para o pessoal de casa que não sabe, explica para nós quais as características do autista. Então,
eu poderia... Você falava anteriormente que cada pessoa autista tem características que são diversas uns dos outros, não é mesmo? Mas quais as mais comuns? Bom, tem estereotipias de flip. A minha filha, cada autista, eu digo assim, ó, você pode colocar no mesmo ambiente 10 autistas de suporte nível 1, né, de suporte. Nenhum vai ser igual ao outro. Os autistas são totalmente singular, né? A minha filha se regula girando no corpo. Ela gira horas e sai caminhando como se nada tivesse acontecido, né? Outros caminham na ponta do pé, outros fazem vai e vem. É muito singular. É singular de cada um e é um plural, porque cada um tem o seu jeito. Inclusive, o meu filho, o João Pedro, de 5 anos, ele está na investigação sobre o autismo e ele tem alguns desses detalhes, que é caminhar, às vezes, nas pontas dos pés e ter a questão de... Ele brinca muito com Lego, de montar o Lego sempre aqueles quadradinhos na mesma sequência, de repetir algumas palavras e também pela questão dele ser extremamente amoroso com as outras crianças menores do que ele. Então, claro que são... pequenos, como tu disseste, se tu colocares 10 numa sala, os 10 não vão ser iguais, cada um deles tem o seu jeitinho. E eu, como mãe, tenho plena consciência que o meu filho provavelmente ele tem autismo, apesar de ainda não ter o diagnóstico, né? Talvez nível 1, 2, enfim. Mas o que é necessário é nós entendermos que a presença da Érica hoje vai trazer muitos esclarecimentos, então eu quero aproveitar e convidar você aí de casa para continuar nos assistindo. Então, agora vamos então a mais uma pergunta. Vemos um número muito crescente de crianças autistas. Érica, como que tu vê então e avalia essa inclusão das escolas em relação a essas crianças? As escolas, eu digo em nível geral, elas estão preparadas? Não, está muito longe. Fala-se muito em inclusão escolar, onde, na realidade, essa inclusão escolar ela não existe. Está muito longe de acontecer uma inclusão escolar. Porque estar matriculado às escolas regulares, né, que hoje, por lei, não podem negar a matrícula para uma pessoa, para uma deficiente nem neurodivergente, né? Não se pode negar a vaga que isso é considerado crime. A inclusão vai muito além de uma matrícula. Muito além de uma matrícula. Tem que ter capacitação dos profissionais da educação. Não é só matricular a criança e jogar a criança dentro daquela escola e dizer agora para o professor se vira. O professor que está ali para receber essa criança também é um ser humano. Né? E as escolas, elas têm investido em formação, em conhecimento para esses professores? E onde elas podem buscar este conhecimento? Não se tem, né? Nós temos uma fala da Secretaria da Educação onde ela diz que a SMED... que eles dão o curso de capacitação, só que esse curso não é obrigatório. O professor faz ou não. Se na nossa lei estadual, não vou ali pegar a LBI e nem a federal, Lei Berenice Piana, se ali diz que sim, tem que ser capacitados, então não teria que ser opção de querer fazer obrigatório e continuado. Pelo menos para aquele professor que tenha para todos, na sua turma, pelo menos, um autista, este obrigatoriamente teria que ter a formação. Para todos, desde a tia do bar até nas escolas privadas, que geralmente tem quem chega ali e recebe as crianças, todos da escola. Todos eles têm que ter. E isso é muito necessário desde a base da educação infantil. Porque é o primeiro contato com eles, com os pares. Isso aqui é muito importante, eles se sentirem acolhidos e não ali soltos, ocupando um espaço. Falávamos anteriormente, antes do programa, sobre quem seria esse agente para formação das pessoas como profissionais, professores, enfim, todos que atendem, principalmente o autista, que a gente está falando aqui. Quem seria o principal agente? Seriam organizações da sociedade civil ou o governo? Que tem a obrigação? Obrigação. Governo, Sem município, dúvida, governo. Secretários da educação.
Sim. É dever e obrigação. Temos legislação que obriga? Temos leis. E como é que essa lei está sendo aplicada hoje? Só no papel. Só no papel. Só na teoria. Nós temos todos os nossos direitos adquiridos em leis federais, municipais e estaduais apenas no papel. E nenhuma pessoa com autismo evolui e consegue qualquer tipo de independência se essas leis, esses direitos adquiridos não saírem dos papéis e virem para a prática. Para a prática. A Lei Berenice Piana tem mais de uma década. E até hoje, para a gente ouvir, estamos engatinhando, estamos dando um passinho de cada vez. Até quando? Até que século? Quantas mães mais a gente vai perder? Quantas crianças que passam anos, porque o tempo é ouro para uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Nós nunca vamos recuperar as podas neurais perdidas dessa pessoa com autismo se não tiver. Tem uma lei do diagnóstico precoce, maravilhoso. E agora eu gostaria de perguntar do que adianta essa lei do diagnóstico precoce se junto com o diagnóstico não tem intervenção terapêutica? Porque nós não temos acesso a tratamento multidisciplinar, especializado para autista pelo SUS. Nós não temos, é uma negligência monstruosa, onde a gente fica anos e anos num sistema GERCOM, batendo em todas as portas, vendo os nossos filhos regredindo monstruosamente, crianças que convulsionam 1, 2, 10 vezes por dia, e a gente vai perdendo cada dia um pouco os nossos filhos. E, Érica, assim, claro que a gente vem aqui no programa para falar tanto pelas partes que são responsáveis do nosso governo, dos nossos gestores, dos nossos políticos, mas também a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, que eu tenho certeza que tu vai poder nos ajudar com essa informação. E os pais, né? Que, na verdade, quem está próximo dos nossos autistas, primeiramente, são os pais e são as pessoas que vão poder mais ainda ajudá-los do que esperarmos, enfim, né, pelos governos e políticos, enfim. E os pais, como que eles podem ajudar? Onde que eles podem procurar, então, orientação para ajudar os nossos filhos? Bom, geralmente as famílias buscam projetos, associações como o meu. Eu já deixo aqui dito que o projeto Angelina Luz está de braços abertos para todas as famílias que precisarem de acolhimento e direcionamento. Estamos aqui para acolher a todos, para direcionar. E nós acabamos, sempre tem aquela pergunta de quem cuida de quem cuida. A gestão não cuida de quem cuida. Nós somos a nossa rede de apoio. Nós nos fortalecemos, nós nos acalentamos. Então, é através de associações que geralmente elas iniciam e tomam vida através de uma mãe atípica, de uma família atípica. E ali, com certeza, vocês vão ter o acolhimento necessário, o direcionamento necessário, porque nós sentimos e vivenciamos uma dor da outra. Muito bem. E os tratamentos para o transtorno, tratamentos têm avançado? Que tipo de tratamentos existem hoje no mercado? Olha, existem terapias ocupacional, com integração sensorial, fonoaudiologia, o CAA, né, para os autistas, para as pessoas que são verbais, não funcionais ou que não são verbais, mas isso muito... Existe terapia comportamental, psicomotricidade, hidroterapia, ecoterapia, é uma gama, né, de tratamentos que podem ajudar muito a pessoa com transtorno de espectro autista. Mas custa aí uma pequena, grande fortuna. Aquelas famílias que vai ali e consegue pagar um plano de saúde, ainda tem que entrar na justiça para poder ter acesso a essas terapias. Tratamento tem. A questão é o custo do tratamento e a negligência pública, do poder público mesmo, em aplicar a lei. Exatamente. Até porque a gente não encontra os tratamentos especializados pelo SUS. Aqui, Porto Alegre é uma vergonha. Rio Grande do Sul, não é possível que os nossos filhos autistas vão continuar até quando? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Nossos filhos não são a sujeira do mundo que vocês podem jogar para debaixo de um tapete como se eles não existissem. Nós não estamos pedindo favor para ninguém. Isso é um direito adquirido, é vida. Vidas negligenciadas. Essas mães que tem assim, 95%, o diagnóstico dessa criança entra pela porta e o pai pula pela janela. Ele vai comprar um cigarro e nunca mais volta. Aquela mãe solo, o primeiro preconceito que acontece é dentro da família, isso quando se tem um suporte familiar.
Aquela mãe, na jornada, ela se encontra sozinha. Não se reconhece mais. Bate em todas as portas, buscando socorro. Socorro. É desesperador e não encontra. Porque, como nós estamos dizendo aqui, né? É importante essa entrevista aqui da Érica conosco, pela questão do nosso serviço social aqui do Papo Certo, que é o que a gente quer sempre fazer, é trazer a informação para as pessoas que nos assistem. Então, assim, Érica, é importante a gente ressaltar, né? Como que é feito, então, o pré-diagnóstico, né? E quais são sempre os caminhos que hoje as pessoas podem fazer para poder lidar com as pessoas com autismo, porque normalmente as pessoas realmente não têm o conhecimento, né, de como que é o diagnóstico, aonde procurar ajuda, como lidar, como nós poderíamos lidar então melhor, né, as pessoas que convivem com as crianças, tanto as pessoas da escola como os familiares, os vizinhos, enfim. Qual que seria a tua informação sobre isso? Como lidar melhor com o autista? Ter essa aceitação de sociedade, você quer dizer, né? Sim. É através da consciência. Não tem outra forma a não ser a conscientização. Não adianta você pegar ônibus e colocar ali o laço do autismo, porque eu já me dei o trabalho de subir nos ônibus e abordar as pessoas do ônibus, e de 10, uma sabia o que queria dizer. Não adianta você colocar o símbolo ali, se as pessoas vão olhar o símbolo, que bonitinho, coloridinho, e não sabe o que é, o que significa. Conscientização. Inclusive, teve uma outra oportunidade, eu já tinha entrevistado a Érica, aqui na Ubra TV, quando foi um protesto em relação ao rol taxativo, né? E logo depois ela tinha me comentado que os autistas, eles também têm preferência de atendimento em postos de saúde, rede pública, não é isso? As pessoas com transtorno do espectro autista, eles são prioritários, não só em postos de saúde, em todos os locais públicos e privados. Isso é um direito adquirido em lei, porque eles não, dentro do espectro autista, eles têm uma grande dificuldade do esperar, de locais com aglomeração, com locais com barulho. E isso faz com que eles entrem em crises fortes, fortíssimas, por vezes até convulsionam, né? Aquele autista que tem a epilepsia, aquele autista que tem a convulsão. Então, eles têm, não é nem prioridade, é prioritário. Em todos os locais, na farmácia, no supermercado, no posto, no hospital, qualquer que seja o local. Importantíssimo. E Vanir, quais os maiores desafios hoje para o autista? É encontrar o tratamento certo, relacionar-se na sociedade ou ser acolhido? Talvez tudo, né? Um pacote, de cada. né? Não, é um pocão de cada. É um pocão de cada. Porque o que acontece? Como a sociedade ela não tem o conhecimento, você está numa praça, tá? Você leva o seu filho ali para brincar e, sim, eles têm o jeitinho deles, diferente do que... Eu sinceramente, gostaria de saber o que é normal. O que tanto falam normal, né? O que é normal? Né? Nós somos aqui 3 pessoas, uma totalmente diferente da outra. Com certeza. Então, o que a gente escuta muito, as pessoas normais, né? Que seriam as pessoas típicas, né? Eles veem ali um jeitinho que não está dentro do padrão aceito pela sociedade. Mas as crianças entre si, elas tendem a se aceitar. Me permita me intrometer na tua resposta, mas as crianças, eu sei porque eu tenho filhos, né? Tendem a se aceitar as suas diferenças e se adaptar e se proteger muito mais do que os adultos. Eu vejo que essa dificuldade de convivência, muito mais os adultos do que as crianças, não é? Então é importante também essa convivência no parquinho, enfim, na escola, para que todos cresçam com uma consciência diferente, né? Exatamente. Muito obrigado. Então, realmente, para as crianças, eles lidam entre eles de uma forma muito mais natural. Ou talvez sejam muito mais os adultos que fiquem colocando, então, empecilhos nessa convivência, dizendo, não vai ali porque fulano é assim ou é diferente. Ninguém é diferente, nós somos pessoas que temos aprendizados diferentes, algumas limitações diferentes, nada mais que isso. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente, então. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje Érica Rocha, presidente do Projeto Social Autistas Angelina Luz, que está falando sobre autismo, Meu Mundo Azul. Érica, que sinais podem alertar pais e professores quanto à possibilidade do transtorno? Bom, eu sempre digo para as mães, confie no seu feeling. Uma mãe nunca erra quando acha, né, que tem um plim, confie nisso. O que a gente, assim, de bebezinho, tá? Normalmente, notar o olhar, se ele tem a troca do olhar durante a amamentação, a reação dele, da pessoa com barulho, a forma do brincar, né? A Angelina nunca pegou uma boneca, mas, em compensação, ela enfileirava todas as caixas de leite. Todas, e amava carrinho, mas não era para dar função ao carrinho, era para virar e girar aquelas rodas eternamente em berço esplêndido, né? Muitas mães têm que ficar alerta, né? Porque costumam dizer muito que a criança é birrenta e mal criada. Não, pode ser um gatilho onde aquela criança está sofrendo e aquilo não é birra, aquilo é sofrimento por alguma hipersensibilidade, né, o processamento sensorial daquela criança com autismo. O correto é o pediatra dizer outra coisa muito importante, né? O chamar pelo nome. Você chama o seu filho pelo nome 1000 vezes e ele não te olha, não escuta, como se ele fosse surdo. Como se ele estivesse em outro planeta. Não, se ele escutando, né? Porque ali, quando não existe exame nenhum, mundo, que vai detectar alguém que esteja dentro do transtorno do espectro autista, tá? É um diagnóstico totalmente clínico. Clínico. Mas antes são feitos alguns descartes, óbvio, né? Como a audiometria, o Bera, para ver se ele não tem algum problema de audição, enfim, eletro, ressonância, descartando, aí vem para o diagnóstico clínico, que é ali que se diagnostica uma pessoa, né, com transtorno do espectro autista, TDAH, enfim, alguns transtornos aí do neurodesenvolvimento. E, normalmente, Érica, quem que traz esse tem ou não tem? São os neurologistas, psicólogos, psiquiatras? Quem que normalmente traz esse diagnóstico, então? Olha, para o diagnóstico, psiquiatra, neurologista, tá? Eles podem dar o diagnóstico, mas você pode ter um acompanhamento ali com uma psicóloga e ela dá um parecer e encaminhar para um neurologista, uma psiquiatra. E muitas vezes esse primeiro olhar acontece dentro das escolas. Sim. Aquela criança que ela não consegue socializar com os pares, aquela criança que dentre as demais, ela não está acompanhando. Então, ali também, o olhar do professor, que já está acostumado, a escola dá um parecer e pede um encaminhamento dessa criança. Então, é basicamente assim, né? Para diagnóstico, psiquiatra, neurologista. Mas uma fono, eu acho que meu filho já devia estar falando. Aí a mãe vai lá e procura direto, vou levar para a fono. E a fono, acompanhando aquela criança, e já tem o conhecimento, ela vai dar um sinal de alerta e dizer, olha, eu vou encaminhar ele para um neurologista. O neurologista, então, seria neurologista essa indicada. E o psiquiatra, isso. Perfeito, então. E agora eu quero pedir atenção a você aí de casa que nos assiste, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Eu me chamo Joana Silveira, eu sou aqui de Canoas e eu convivo com um autista na família. A maior dificuldade é o convívio social. Escolas e empresas deveriam investir na informação e inclusão com essas necessidades especiais em geral? Com certeza, com certeza.
Tanto escolas públicas como particulares, né? Não todas. Escolas públicas, municipais e privadas. Se engana quem acha que as privadas têm uma melhoria. Às vezes, não. Tá? Então, isso tem que ser feito, sim. Dentro das escolas, como? Com palestras. Eu dou muita palestra em escolas, chamada em diversas escolas, onde a gente dá palestra para todo o corpo docente ali. Empresas, sim, porque eu até hoje não vi uma pessoa com transtorno de espectro autista no mercado, trabalhando. Já corri, já para ver, e eu não acho uma pessoa nível 2 de suporte no mercado de trabalho. Até porque, assim, Érica, eu creio que muitas pessoas adultas como nós, né, tenhamos, talvez, e só que antes não existia o diagnóstico, porque a palavra autismo, né, o transtorno do autismo, ele vem de 10, 12, 15 anos para cá. Então, talvez sejam coisas que a gente acaba não observando, mas muita gente tem e nem sabe que tem. Na verdade, o diagnóstico sempre existiu, assim, na verdade, né? Só que... Não tinha nomenclatura. Só que não tínhamos pessoas com conhecimento, né, para diagnosticar. Tanto que nós temos aí um grande número de adultos com um diagnóstico totalmente tardio, né? E que agora, chegando no diagnóstico, ele consegue se compreender como ser existente. Por isso que eu era assim, por isso que eu passei por isso que foi tão difícil, né? E ele se reconhece e se liberta. Então, continuando por aqui, então, e o projeto Angelina Luz atua em todo o estado. Vocês fazem palestras em instituições também? Pergunta o Maurício Freitas, de Novo Hamburgo. Sim, nós fazemos palestra. Nós temos a nossa sala do afeto mensal, onde nós temos ali profissionais especializados, né? Damos palestras gratuitas para as famílias, principalmente para essas famílias que não têm acesso aos tratamentos, né? Que estão ali na eterna fila do sistema GERCOM, Então, esses profissionais direcionam essas famílias, ensinam como fazer o manejo com essas crianças em casa, pelo menos para tentar dar uma amenizada até que chegue aí um dia, sabe-se lá quando, né, os tratamentos que essa pessoa tem o direito. E uma pergunta a mais aqui, se há exames específicos que podem indicar o transtorno? Não, acabei de falar sobre isso, né? O diagnóstico do autismo, transtorno espectro autista, ele é totalmente clínico. Ele é clínico, não tem exame nenhum no mundo que tu vai lá fazer, tá aqui o exame, é uma pessoa com autismo, não. É clínico. Continuando aqui, chegou um comentário através do nosso WhatsApp. O final 5224 escreveu: parabéns pelo assunto de autismo. Eu tenho um filho autista e estamos na fase judicial para sermos reembolsados do tratamento, que é caríssimo. Que é fato, né, Érica? É caríssimo. Eu digo que, infelizmente, eu digo, e quando eu falo isso, eu não falo sentindo bem eu falar, eu falo com tristeza no coração, né? Porque o autismo, ele virou um mercado negro, né? É o pote de ouro no final do arco-íris. Porque é desesperador. Você aí chega a 20, 30 mil reais mensais um tratamento de uma pessoa com autismo. É que você comentou que vai ter um evento agora do projeto. Pode falar rapidamente, que a gente está finalizando já aqui o programa. Tá bom. Quero deixar aqui um convite para todas as famílias atípicas e típicas também. No dia 3 de dezembro, na Faculdade Anhanguera, na Cavalhada, nós vamos ter a nossa Sala do Afeto e vamos ter palestras com a neurologista a doutora Fabiana Munhol, com a advogada Juliana, advogando para as mães, a fonodióloga Vanessa, Isabel Ferrari vai estar lá com a gente. Perfeito, vai ser dia? Isso, vai ser dia 3 de dezembro e logo após as palestras que vão ser de manhã, começa às 8h30 da manhã, faremos a segunda edição do Piquenique Azul, onde vamos ter o acolhimento, né, ali, interação Sucesso com as para o evento de crianças. vocês. Obrigada. Então, eu quero aproveitar e agradecer a Érica pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo espaço, por trazer esse tema tão necessário. Obrigada. Eu agradeço a toda a nossa equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV.
E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo sobre direito imobiliário. E você também é nosso convidado. Nós esperamos você.